Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Spijack, professora e designer de crochê. E na videoaula de hoje eu vou ensinar uma peça nível básico, super fácil, para iniciantes. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito ou inscrita, não perca tempo, se inscreva aqui no canal, deixe seu joinha e o seu comentário. Bom, agora vamos conferir a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Para fazer a peça, você vai precisar de sobras de linhas da sua preferência. Para a aula, usei o fio Charme, agulha de crochê correspondente ao fio. Para a aula, usei agulha número 3 mm, aro. Para a aula, usei um aro medindo 8 cm de diâmetro, tesoura. A peça é feita sob medida. Nesta aula eu vou ensinar você de casa a tecer uma base de crochê para guirlandas em diferentes tamanhos. Então nós temos aqui uma guirlanda que ela é pequena média. Ela mede cerca de 14 centímetros de diâmetro. Bom, então eu utilizei para essa guirlanda essa base, ou seja, este aro medindo 14 centímetros. Mas como a proposta é ensinar o passo a passo para diferentes tamanhos, eu vou utilizar essa anilha plástica. Ela é menor e bem mais delicada. O processo é o mesmo, mas é interessante você observar que nós podemos tecer a mesma base para tamanhos maiores e menores. A sugestão que eu dou é que para tamanhos maiores como esse, nós podemos utilizar o barroco, o duna, o amigurumi, enquanto que para anilhas ou aros menores, mais delicados, nós substituímos os fios pelo ane, pelo charme ou 2 cabos de cleia. Para iniciar a sua base de guirlanda de crochê, nós vamos revestir todo o aro, ou seja, toda a circunferência, com pontos baixos. Mas aqui vai um detalhe bem importante: a quantidade desses pontos devem ser múltiplos ou divisíveis por 7. Então, a quantidade de pontos baixos que eu teci aqui é divisível ou múltiplos de 7. Porém, como o aro é maior, eu tenho que tecer mais pontos. Já que nós vamos trabalhar numa anilha menor, aqui eu vou distribuir menos pontos, desde que sejam múltiplos de 7. Para começar, eu vou puxar o fiozinho e vou fazer aqui um nozinho bem simples. Então, faço aqui 1 e 2. O importante é que você não aperte muito esse nozinho do início para que você consiga passar a agulha por debaixo dessa forma. Agora, eu vou fazer o primeiro pontinho baixo. Então, passei a agulha, eu passo a agulha por debaixo do aro, busco o fiozinho lá de trás que está preso ao novelo, e aqui nós temos 2 alcinhas. Dou a laçada, puxo e faço aqui uma corrente. Nós temos o primeiro ponto baixo. Agora o segundo. Passo a agulha por debaixo do aro, busco o fiozinho lá de trás, levo para cima, dou a laçada, puxo e faço aqui o segundo ponto. Novamente, passo a agulha por debaixo do aro, busco o fiozinho lá de trás, levo para cima, dou a laçada, faço o terceiro ponto. Agora vamos fazer o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Bom, você de casa deve estar perguntando o seguinte: Bruna, e para quem não sabe o que são múltiplos ou divisíveis por 7? Não tem problema, aqui vai uma dica bem bacana. Você pode fazer a contagem de 2 formas, ou tecer conjuntos de 7 pontos, então aqui vejam que eu tenho 7 e agora eu vou continuar, vou tecer mais 7 pontinhos, aí depois mais 7 pontinhos. Ou você pode contar o total de pontos e depois verificar se ele é múltiplo ou divisível por 7. Bom, então aqui eu tenho um conjunto de 7 pontos. Vou fazer mais um conjunto de 7. Então, eu começo desde o início contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz mais um conjunto de 7. Agora, vamos para mais um conjunto de 7. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, vejam que se eu conto a cada conjunto 7 pontinhos, eu tenho certeza que eu tenho múltiplos de 7 e eu não preciso me preocupar em contar tudo novamente e ver se é divisível múltiplos de 7. Então, eu vou revestir todo o aro, ou seja, toda a anilha, até chegar aqui no início. Para encerrar, eu vou inserir pegando na alcinha de trás do primeiro ponto baixo e vou fazer aqui ponto baixíssimo, porque a próxima etapa, ou seja, na próxima carreira, nós vamos tecer sempre pegando na alcinha de trás de cada ponto. Bom, aqui vai uma sugestão. Se você tecer muitos pontos, ou seja, se o contorno da sua anilha ou do aro ter um excesso de pontos, eles vão formando como se fosse um roda-moinho deste jeito. Se você tecer poucos pontos ao longo da anilha, eles vão abrir e vai aparecer o aro ou a anilha. Então, você tem que tecer e observar qual é a quantidade ideal para forrar todo o contorno do aro ou da anilha. Agora, para a segunda carreira, como eu comentei anteriormente, nós vamos tecer sempre pegando na alcinha de trás de cada ponto. Então, nós vamos distribuir aqui pontinhos leques. Aqui eu fiz o ponto baixíssimo e para iniciar o primeiro ponto leque, ou seja, o primeiro ponto alto, eu faço 3 correntinhas, dou a laçada dentro da mesma alcinha que eu encerrei, eu faço mais 2 pontos, 1 e 2. Nós temos então o total de 3 pontos. Faço aqui 2 correntes, dou a laçada, insiro pegando dentro desse espaço novamente e teço mais 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Feito isso, vamos pular os pontinhos. Então, eu pulo 6 pontos no total. Eu já faço aqui uma laçada na agulha e conto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No pontinho número 7, eu engato na alcinha de trás e repito o pontinho leque. Então, 1, 2 e 3. 2 correntinhas, 1 e 2, dou a laçada dentro do mesmo pontinho de base, repito 3 pontos altos, então 1, 2 e 3. Bom, se o seu ponto for muito apertadinho, o que eu sugiro é colocar mais uma correntinha nesse espaço aqui do ponto leque, mas não há necessidade de colocar correntinha entre um ponto leque e o outro. Novamente, dou a laçada e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. No pontinho 7, na alcinha de trás, eu repito o ponto leque. Então, 3 pontos altos, 1, 2 e 3. 2 correntinhas, dou a laçada e novamente 3 pontinhos altos dentro do mesmo ponto. Vou contornar toda a carreira dessa forma até completar e chegar aqui. Para finalizar a carreira, eu insiro pegando na terceira correntinha e faço aqui ponto baixíssimo. Agora eu caminho por entre os pontinhos altos do ponto leque com baixíssimo. Ao chegar aqui dentro desse espaço do pontinho leque, faço mais um baixíssimo e vou distribuir para cada intervalo o total de 9 pontos altos. Então, eu vou começar com 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto e aqui dentro eu vou tecer mais 8, então, total 9. Fiz aqui o primeiro, o segundo, faço o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o 9º ponto dentro do mesmo espaço. Sem correntinha, dou a laçada, vou para o próximo intervalo e repito mais 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sem correntinha, dou a laçada, vou para o próximo intervalo, para o próximo espaço e teço mais 9 pontos. Então, nós vamos distribuir 9 pontinhos ao longo dos pontinhos leque.
Para finalizar a última carreira em verde, insiro pegando na terceira corrente, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Pronto! Agora vamos fazer a finalização em vermelho. Com o fio vermelho, eu vou inserir dentro desse espaço entre os conjuntos de 9 pontos, vou passar o fiozinho e vou fazer aqui 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feito 2 nozinhos, eu vou inserir a agulha, vou puxar e vou fazer aqui 2 correntinhas para começar o primeiro ponto baixo. Insiro pegando no primeiro pontinho alto e faço aqui ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, no segundo ponto, um baixíssimo. Uma correntinha, o terceiro ponto, um baixíssimo. Então, nós vamos distribuir pontos baixíssimos com correntinhas e nós vamos ter o resultado do ponto rendinha. Não há necessidade de pular ponto. Vejam que eu faço uma corrente e no ponto ao lado eu faço um baixíssimo, uma corrente e um baixíssimo. Então, nós vamos distribuir dessa forma para os 9 pontos. Então, aqui eu vou finalizar esse conjunto de 9 pontos. Ao chegar aqui, eu faço um ponto baixo. Insiro, no próximo ponto faço um baixíssimo, uma correntinha. No próximo ponto, um baixíssimo, uma correntinha. Então, nós vamos distribuir pontinhos baixíssimos com uma correntinha para os 9 pontos e ao chegar aqui nesse intervalo, nós vamos tecer um ponto baixo. Para finalizar, eu insiro pegando lá no pontinho baixo que eu fiz no início, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e pronto. Observe que nesta base de guirlanda que já está pronta, eu fiz um acabamento com pontos baixíssimos com um fio dourado do Encanto Slim. Você pode aplicar esse fiozinho ou, se desejar, reaproveitar o que sobrou do vermelho para aplicação e fazer esse contorno como forma de acabamento e um detalhe na sua guirlanda. Bom, nesta carreira do pontinho leque, eu comentei de pegar sempre na alcinha do ponto lá de trás, para que a alcinha da frente sirva como base para tecer esse acabamento com pontos baixíssimos. Então, eu vou inserir a agulha pegando na alcinha da frente, dessa forma, vou passar o fiozinho vermelho e vou fazer aqui 2 nozinhos bem firmes, 1 e 2. Feito esses 2 nozinhos, eu passo a agulha e puxo ele para trás, porque eu não vou conseguir esconder por entre os pontos baixíssimos. Pronto, aí depois eu escondo ele por entre os pontos do lado avesso. Então, eu passo esse fiozinho aqui, que eu amarrei para o lado de trás. Pronto. Agora, vamos tecer pontos baixíssimos, sendo um ponto baixíssimo para cada pontinho de base. Faço primeiro uma corrente para iniciar o primeiro. No ponto ao lado, na alcinha da frente, faço o próximo ponto baixíssimo. Na alcinha da frente do ponto seguinte, faço o próximo ponto baixíssimo e assim por diante. Para finalizar, eu insiro pegando lá no primeiro pontinho, faço o ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho. E aqui nós temos a nossa guirlanda quase finalizada. Você vai esconder esses fiozinhos pela parte avesso do trabalho. Então, você vai passar a agulha por entre os pontos e vai puxar até esconder o máximo possível desses fiozinhos de arremate. E aí sim, você vai ter a peça prontinha para uso. E aqui nós temos 2 bases de guirlandas de crochê finalizadas, lembrando que o esquema de pontos e a quantidade de carreiras é idêntica para ambas. A única coisa que muda é o tamanho do aro e a distribuição da quantidade desses pontos. E aqui vai uma sugestão: você pode aplicar depois enfeites natalinos como esse aqui. Essa guirlanda menor, você pode utilizar ela como chaveiro, como enfeite de cortina,
como aparador de pano de prato e por aí vai. Deixe a sua criatividade fluir. Bom, então aqui nós temos a peça finalizada e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha gostado, deixe aqui nos comentários o que achou e assim que fizer a sua peça, publique em suas redes sociais marcando #Aprendiz de Crocheteiras. Ah, e te convido também a conhecer um pouquinho mais do meu trabalho no meu Instagram, que é o @brunaespijac. Um beijo e até a próxima!